Bom dia. 2 Pedro 1, versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Seu divino poder, o poder de Deus que Ele nos concedeu, deu tudo. Nós não precisamos de nada fora dele. O problema é que as pessoas preferem estar no mundo, preferem receber as coisas do mundo e não dele. Preferem desfrutar as coisas do mundo. O Senhor nos deu tudo, absolutamente tudo. Ele nos deu condições de passarmos, de peregrinarmos por este mundo, de passagem até a Ele. Mas o problema é que nós queremos fazer moradia, armar acampamento, residência. Nós queremos reinar aqui. Nós queremos o melhor daqui, queremos desfrutar do melhor. Mas nós temos tudo nele. Mas para quê? Como? Se nós tivermos conhecimento de quem é Ele. Conhecimento dele. É isso que é preciso. Conhecimento dele. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, porque por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para sua própria glória e virtude. O problema é que as pessoas não desfrutam das coisas dele porque não o conhecem. Enveredam por tantos caminhos, mas que não são o caminho do Senhor. Por quê? Porque não o conhecem. E este desconhecimento faz com que ficam perdidos. Como que eu vou pedir ou esperar alguma coisa do Senhor se eu não conheço? Como está lá no livro de Jó, as pessoas não o conhecem, simplesmente sabe dele que ouviu falar. Uma igreja ali fala isso, uma outra fala isso, um pregador fala assim e outro fala de outra maneira. Mas a fonte do conhecimento está diante dos nossos olhos. Nós temos que procurar conhecê-lo, procurar viver o que ele tem para nós. Que no versículo 4 nós vimos, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas. Ele nos deu, nós temos promessas várias. Pastor, mas isso aqui é promessa dele? Se você não tiver conhecimento de quem é ele, você não sabe o que é promessa dele. A promessa dele está aqui, estabelecida aqui. É aqui que você conhece as coisas dele. É aqui que você conhece a vontade dele.
Se não for assim, não tem jeito. Pelos quais nos tem otorgado suas grandiosas e suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina. Olha bem, nós podemos ter a natureza divina. Na verdade, podemos, não somente, mas nós devemos ter a natureza divina. Mas as pessoas estão rejeitando. Preferem o mundo, as coisas do mundo. Estão perdidos no mundo e citando somente o nome do Senhor. Mas nós temos que estar nele. Esta natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu vejo as pessoas envolvidas com as coisas do mundo. Nós vemos, por exemplo, no carnaval, tem igrejas, né, que tem os blocos gospels. Tem tanta coisa. Tem uma linha aí, uma doutrina onde na igreja eles pulam, rebolam, rodam, caem. Outro bloco que é só cantoria e mais cantoria, danças, promessas e mais promessas que não é do Senhor. Ou seja, eles não conhecem a natureza divina, eles não têm conhecimento do Senhor, portanto não conhecem as promessas de Deus, as grandiosas, as preciosas promessas do Senhor para a nossa vida. Por isso fazem de tudo que não devem, falam e agem de maneira totalmente contrária. Quando deveriam livrar-se das corrupções do mundo, estão, na verdade, se infiltrando cada vez mais. E hoje as corrupções do mundo, nós encontramos ela dentro dos templos, dentro das igrejas. Por isso mesmo, versículo 5, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Em um resumo, você procurar viver em conformidade com a palavra. Procurar se encher do Senhor. Se você estiver cheio do Senhor, você terá a natureza divina. Qual que é a natureza divina? Qual que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Então, ele compartilha com nós o seu Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a natureza divina. Se eu tenho a natureza divina, então eu tenho fé, eu tenho domínio próprio, eu tenho bondade, benignidade, tenho tudo aquilo que é fruto do Espírito de Deus. Ou seja, que é fruto de Deus. Porque nós criamos muita confusão em nossa... Nós queremos, não, porque agir assim, assado. Isso é corrupção do mundo. Nós temos que estar no Senhor. Nós temos que viver nele. É desfrutar da presença dele. É a natureza divina. Como Deus faria, como Jesus faria em determinada situação. Então procure fazer da mesma maneira. Essa é a natureza divina
que nós temos que ter. O versículo 9 fala, pois aquele que em essas virtudes não habita, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E você não se purifica dos seus antigos pecados, você não abandona os seus pecados. Ah, pastor, eu vivia assim, assado, até ontem, até anteontem. Mas agora você é uma nova criatura em Cristo. Então você abandonou aqueles pecados. Então você sabe que você não pode voltar a cometê-los. Você tem que procurar andar cheios de Deus. Nós temos que ser pessoas repletas do poder de Deus. Quando nós não temos este poder de Deus, nós não somos nada. Não somos absolutamente nada. Temos que entender que religião é uma coisa, seguir a Cristo é outra. Os religiosos foram aqueles que combateram Cristo o tempo todo durante o ministério dele, o ministério terreno dele. Os fariseus, os saduceus, todo aquele povo que combateram. Mas nós fazemos de maneira diferente. Nós conhecemos Cristo. Se nós conhecemos Cristo, logo conhecemos a Deus. Se conhecemos a Deus, logo nós temos o seu Espírito. E se nós temos o seu Espírito, então nós temos a natureza divina. Se temos a natureza divina, então nós agimos de acordo com Ele, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle. Se nós temos a natureza divina, logo então nós fazemos parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Porque se eu não tenho a natureza divina, eu não faço parte do corpo de Cristo. Por mais que eu cante, que eu dance, que eu pregue, que eu ore, que eu faça tudo. Mas se eu não estiver em conformidade com o Senhor, se eu não estiver dentro da vontade dEle, se eu não tiver a virtude dEle, se eu não tiver o seu Espírito habitando em mim, que logo então eu tenho Ele, se eu não tiver, então eu estou longe dEle. Eu vivo de acordo com o mundo, com os preceitos do mundo. E isso vai me conduzir à derrota, ao sofrimento e à morte eterna. Temos que pensar, então, sobre isso. Nós lemos hoje até o versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 1. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 10. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até mais.